como é que nós tomamos a decisão no Banco Central? Então, aqui são três vertentes principais. A primeira é falar de expectativas de inflação, a gente olha as expectativas de inflação. E por que a gente olha as expectativas de inflação? Porque quando eu tomo uma decisão de política monetária hoje, ela leva de 12 a 18 meses para fazer efeito. Então, eu não consigo tomar uma decisão de política monetária olhando a inflação corrente. Eu tenho que olhar qual é a expectativa de inflação à frente, porque a inflação corrente, a decisão que eu tomo hoje não influi em nada a inflação a inflação de curto prazo. Então, é importante entender a função da expectativa de inflação nesse sistema de metas que nós trabalhamos há tantos anos. Então, nós olhamos bastante a expectativa de inflação, olhamos a expectativa de mercado, a expectativa implícita no mercado, a expectativa dos analistas e olhamos também a nossa expectativa através dos nossos modelos. Então, nós olhamos esses três tipos de expectativa. Então, essa é uma análise. A segunda análise nós chamamos de ato do produto e, para simplificar, é basicamente um entendimento de qual é a capacidade do país crescer a partir daquele ponto sem gerar inflação. Então, basicamente, o que ele faz, ele mede o desvio entre a atividade e a relação com o seu potencial. Ou seja, eu tenho potencial de crescer mais sem gerar inflação? Sim ou não? Então, a gente olha bastante o hiato. O hiato não é uma variável observável, mas a gente tem vários modelos para aproximar, né, essa capacidade, então, do país de crescer sem gerar inflação. E a terceira coisa que nós olhamos é a inflação corrente. A inflação corrente é afetada por várias variáveis, ela tem tendências, então é importante entender as tendências. Agora, por exemplo, a gente demonstrou uma preocupação específica com a inflação de serviços, que não tem caído, né, como as outras inflações têm caído. Então, a gente olha, de novo, a expectativa, o hiato, ou seja, a capacidade do país crescer sem gerar inflação, e a inflação corrente. Então, são várias variáveis, são vários modelos, é um trabalho muito técnico, e é assim que o Banco Central toma a decisão, tentando trazer a inflação para a meta o mais rápido possível, com o mínimo de custo para a sociedade. O grande problema que é o cartão de crédito, que eu reconheço que é um grande problema. A gente tem uma mistura de fatores aqui, a gente tem, né, um mercado que tem características muito diferentes no Brasil, a gente tem um parcelado sem juros que ajuda muito o comércio, ajuda muito a atividade, mas que tem aumentado muito o número de parcelas, de 3 para 5, para 7, para 9, para 11. Hoje o prazo médio são 13 parcelas, então é como se você fizesse um financiamento de longo prazo sem juros, né? A pessoa que toma a decisão de dar os juros não é a mesma que paga pelo risco, isso gera uma assimetria. E a gente também teve um aumento de número de cartões bastante grande. Os bancos e novos entrantes e varejistas acabaram usando o cartão de crédito como um instrumento de fidelizar o cliente. Então, nós saímos de 100 e poucos milhões de cartões de crédito para 215 milhões de cartões de crédito num período de 2 anos e meio. Isso é uma alta bastante grande. Eu, com exceção de países como China, não sei nenhum outro país que teve um aumento tão grande. O resultante disso foi uma inadimplência no rotativo de 52%. Não tem nenhuma inadimplência, nem parecido em nenhum outro lugar do mundo que eu tenha olhado, né, no cartão de crédito. E uma taxa que hoje está em 454%, o último dado que eu tenho, né? Então, o que a gente tem para fazer aqui em 90 dias? Eu conversei com o deputado Elmar, né, que tem um projeto que está anexado, né, ao Desenrola. E o que a gente tem 90 dias para apresentar uma solução. E a solução está se encaminhando para que não tenha mais rotativo, que o crédito vai direto para um parcelamento, que seja uma taxa ao redor de 9%, ou seja, você extingue o rotativo, quem não paga o cartão vai direto para um parcelamento ao redor de 9%, e a gente cria algum tipo de tarifa, né, para desincentivar esse financiamento, vamos dizer assim, parcelamento sem juros tão longo. Não é proibir o parcelamento sem juros, é simplesmente tentar fazer com que eles fiquem um pouco mais disciplinados de uma forma bem faseada, para não afetar o consumo. Lembrando que cartão de crédito hoje é 40% do consumo no Brasil. Uma outra alternativa seria simplesmente limitar os juros de cartão. O problema de limitar os juros de cartão é que os bancos provavelmente iam retirar os cartões de circulação, porque para as pessoas que têm mais risco, os bancos não ofereceriam aquele cartão devido a uma relação de custo de risco-retorno ineficiente. O problema de cortar o número de cartões, né, é que você sabe como começa, mas você não sabe como termina. Então, pode gerar aí um efeito muito grande na parte de consumo e na parte de varejo. A gente tem uma solução, a gente está estudando uma solução, deve ter alguma coisa
nas próximas semanas. Nós temos um prazo de 90 dias para fazer isso, né? E vai ser feito. Então, eu sei que está muito tempo, e eu conheço isso, está muito tempo esse tema no ar. A gente deveria ter feito isso antes, eu acho que é de suma relevância, mas a decisão passa por acabar com o rotativo e a pessoa que não paga o cartão, então, ela, né, vai para uma taxa ao redor de 9%, né, no parcelamento.